E rapaziada, tivemos aquela polêmica ontem, né, do Neymar nas redes sociais, pistola, porque só fez um simples gesto assim, né, dizem de limpar os ouvidos, tava com uma coceira no ouvido. E o craque, né, falou, desabafou nas redes sociais, rapaziada, pra quê, mano? A torcida acha que ele, né, fez ali de propósito para não ouvir o torcedor. E é claro, a mídia. A gente separou o que a mídia comentou, né, dessa questão do Neymar. E tem pessoas da mídia que não querem nem mais o Neymar, nem mais pra Copa do Mundo, mano. Não querem nem que o cara vá mais pra Copa, porque é realmente um moleque, não passa de um moleque. Vou deixar pra vocês aí alguns comentários, mano, do Neto, do Casagrande, do Galvão e por aí vai. E até um bate-bola. A gente separou hoje uma entrevista aí rapidão do Galvão Bueno com o Rivelino, falando aí do Neymar, mano. E rapaziada, bora começar então essa polêmica aí do Neymar falando do Neto. Olha o que o Neto comentou do menino Ney. Pra mim é secundário, sabe? Não é muito importante o jogador sair e botar os dois dedos no ouvido. Pra mim, isso não é muito importante pra mim. Isso é muito pouco. O que eu penso é que ele não joga futebol, que ele não consegue jogar, não tem mais a força, o que as pessoas esperam dele, ele não tem mais condições de fazer. Uma imagem triste essa de ver o cara que depois do Pelé, pra mim é um dos maiores jogadores, ele é melhor que o Ronaldo, ele é melhor que o Romário, ele é melhor que todo mundo. Esse cara foi um monstro jogando futebol. E aí, quando ele veio e entendeu que a torcida ia ficar do lado dele para sempre, não consegue fazer gols, sai desse jeito. E aquilo que se pensa, se ele botou para tampar o que a torcida falou, isso é um problema dele. Agora é muito mimimi por um cara que quando termina o jogo, depois de 10 minutos, ele vai no celular e responde a TNT, e responde a todo mundo de uma maneira grosseira. Então, qual a ideia desse cara lá? Aí depois a TNT deu uma resposta democraticamente em relação a isso. Sabe, se tapou o ouvido, se não quis ouvir a crítica, isso é um problema dele. Agora jogar futebol, ele tá jogando o que... A Neto é de uma imaturidade, de uma pobreza de espírito. Ele falou na quinta-feira que ele não mais... Depois que ele bateu boca na quarta-feira com o torcedor e ficou falando lá, não, eu faço mais do que eu deveria, lá, você tem razão, eu faço mais do que eu deveria, eu dou a vida aqui, não sei o quê. É aquilo ali, ó. Isso foi na quarta-feira, quando o time empatou com o Recoleta. Bota no telão aqui também. O time empatou com o Recoleta, ele bateu boca com o torcedor, depois ele tuitou, né, que é a forma que ele se expressa, dizendo que ele só ia pensar em futebol. Ele não conseguiu pensar em futebol 3 dias, porque teve a invasão do CT pela torcida organizada, e aí teve que conversar, e ontem ele saiu e 3 minutos depois da postagem da TNT, ele estava no celular da postagem 3 minutos. Mas do jogo 10, não foi? Então, mas ele saiu, a TNT demorou um pouquinho para postar o que ele tinha saído com problemas otorrinolaringologia. Eu não sei qual é o problema dele, mas também melhorou rápido, porque ele conseguiu usar o telefone dentro do vestiário, não estava costando, ele estava tweetando. Eu acho assim, é um rapaz de 34 anos que viveu numa bolha, protegido por toda a Parçolândia, e ele, de fato, achou que... Ele acha mesmo que ele faz mais do que ele deveria. Não faz. Ele acha mesmo que ele dá a vida pelo Santos. Não faz. Dá. É uma pena, porque assim, a gente fica... Uma frase dele... A gente tá com saudade daquilo que a gente não viveu. O que ele tá esperando que o Santista dê pra ele? Porque, com todo o respeito, o Santista esperava dele o mínimo de retribuição. Existe o projeto do Santos levar o Neymar à Copa. E qual é o projeto do Neymar pro Santos? Fazer o Santos o quê? Não ganhar do Recoleta? Porque tem um projeto de levar ele pra Copa. Eu acho que essa imagem é a imagem mais triste, assim, do Neymar. Que depois o Pelé é o maior ídolo. Esse cara trouxe gerações pra torcer por Santos. Eu falo dos meus 2 filhos. Meus 2 filhos amam o Neymar do jeito que eu sou criticado dentro da minha casa. E pelo João, um beijo pro meu filho que tá lá em Orlando, né, estudando e vai fazer faculdade de fisioterapia. Fiquei muito feliz do meu filho escolher fisioterapia. O papai ama você, João. Aí, o Júlio, que vai fazer 9 anos, uma coisa impressionante, o que ele ama o Neymar. E ele fez uma geração, depois do Pelé, eu acho que nenhum outro jogador do Santos fez e faz o que o Neymar faz em relação ao Santos. É uma coisa impressionante.
Rapaziada, coloca aí nos comentários se você acha que o Neto tem razão aí. Bora agora pra mais um comentário aí da mídia. A gente vai falar do nosso querido Casagrande, rapaziada, que comentou aí do Neymar. O Casagrande, pelo jeito, não gosta mesmo do Neymar, hein, mano. O cara tá pistola, o Casão, vê aí. Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a convocação da seleção brasileira que vai sair dia 18 de maio, definitiva para a Copa do Mundo. Sobre 3 jogadores. Um que se confirmou na minha visão, ganhou a vaga dentro do campo jogando. O outro que estava descartado, entrou numa disputa porque entrou em grande fase. E um que cada vez se afasta mais de uma possível convocação para a Copa. O primeiro é o Endrick, jogador jovem, muito forte fisicamente, que vai pro corpo a corpo contra qualquer zagueiro, é muito rápido, tem um raciocínio rápido também e finaliza muito bem. Canhoto, finaliza muito bem de fora da área, dentro da área, tem uma presença de área incrível. Mas o mais importante para um jogador ir para a Copa do Mundo é que o Endrick tem poder de decisão, desequilibra e decide grandes jogos. Era assim na base do Palmeiras, nos campeonatos que disputavam, foi assim que numa final de Taça São Paulo. E quando subiu o profissional do Palmeiras, antes de fazer 18 anos, ele já assumiu a responsabilidade no principal jogo daquele ano, que foi Botafogo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro, que o Palmeiras virou para 4-3. Né? Naquela partida ele fez gols, pegou a bola debaixo do braço, toca em mim que eu vou resolver, e resolveu, e o Palmeiras foi campeão. Ficou marcado a personalidade dele por aquela partida lá. Quando ele começou a ter chances em seleção brasileira, ele fez gol contra a Inglaterra em Wembley, fez gol contra a Espanha lá no Santiago Bernabéu, depois ele foi ignorado, entrou em fase ruim com o próprio Ancelotti lá no Real Madrid, e agora ele está jogando no Lyon. E nesse final de semana o Lyon foi lá em Paris enfrentar o grande PSG, um dos principais ou o melhor time do futebol mundial no momento, venceu por 2-1, ele fez um gol, deu uma assistência e participou de diversas jogadas de ataque, finalizou diversas vezes, ele foi o ponto de desequilíbrio dessa partida. E da mesma forma que ele fez contra a Croácia, quando ele foi convocado e teve a chance, entrou no segundo tempo, deu uma assistência, sofreu um pênalti, ganhou a vaga. Na minha visão, o Endrick está garantido na lista de convocados para a Copa do Mundo pelo Carlo Ancelotti. O outro jogador, aquele que estava descartado e de repente apareceu, é o Pedro. O Pedro, na minha opinião, em forma, é o melhor camisa 9 brasileiro que tem. Ele é um jogador completamente diferente do Endrick, que é uma vantagem para o Carlo Ancelotti. Jogador mais alto, mais clássico, uma técnica cristalina, uma inteligência futebolística muito acima da média do jogador de futebol e uma visão de campo inacreditável. Quando o Fluminense fez um gol no meio campo, ele estava de costa para o campo, a bola sobrou para ele, ele virou já tendo noção da distância, da força, e onde estava o Fábio, bateu tirando e fez um golaço. E fez um gol de peito, que é uma alternativa que ele usa constantemente. E nesse jogo contra o Bahia, quase fez um gol do meio campo novamente, o goleiro conseguiu tirar com a pontinha do dedo e deu uma assistência para o Arrascaeta. O Pedro está em uma ótima fase, e é uma alternativa diferente de atacante. É um centroavante mais clássico. E por último o Neymar, né? Neymar cada vez se afasta mais. Ontem fez uma péssima partida contra o Fluminense, errou muitos passes, deu muitos contra-ataques, deu um chute no gol, foi o gol que ele perdeu no final quando estava 2-2 ainda. De 10 dribles, 8 ele é desarmado, e teve uma jogada no final da partida, estava 3-2, que ele tentou dar um chapéu no Otávio para trás. O Otávio matou no peito, saiu jogando ali e começaram as vaias. E quando terminou, a torcida vaiou, ele pôs os dedos no ouvido para tapar o ouvido mesmo, não foi para coçar. Neymar, essa sua explicação ninguém engole. E me surpreende alguns jornalistas neymarzetes falarem assim: pô, o Neymar desrespeitou a torcida do Santos porque ele se comporta como criança. Meu amigo, vocês chamam ele de menino Ney, vocês querem que ele se comporte como? Como adulto? E também deixamos aí os comentários aí, né, do Galvão falando do Neymar, dessa polêmica aí após a derrota do Fluminense, né, o dedo ali na orelha ali, né, fingindo, né, a galera acha que ele fingiu ali, né, que tava coçando a orelha para não ouvir o torcedor, né. O Galvão comentou junto com o Rivelino e também um pouco aí da situação. Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha, ele tem esse direito. Ele pode dizer quantas vezes quiser de que estava com coceira na orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. Ele também tem o direito de achar isso. Claro. Ele também tem o direito de achar isso. É triste demais ter que conviver com isso. Ele também pode falar isso. Ele não pode falar isso, ele não pode fechar aqui com essa frase. Não tem ser humano que aguente. Neymar, me perdoe. Não ter ser humano que aguente, não tem emprego. Não tem ser humano que aguente não ter dinheiro para botar comida na mesa para os filhos. Não tem ser humano que aguente não conseguir botar os filhos na escola.
Ele fala 100%, não é o 100% que era o Neymar jogando Mas no lógico, eu Barcelona. nunca. Não, mas o Neymar nunca. Hoje não vai estar mais 100%. Não, o Neymar não vai ter. É o 100% que ele pode ser hoje. Mas isso que eu tô falando. Mas com o 100% que ele pode ser hoje, ou como ele está, você técnico da seleção, você levaria ele? Eu quero saber primeiro clinicamente. Aguenta jogar? Alguém fala, pô. Agora tem que perguntar para ele se ele quer. Rapaziada, coloca aí nos comentários o que vocês acharam aí da mídia, mano. Falando aí do Neymar, desse desabafo. O Galvão mandou bem aí, mano. A gente separou um trecho aí que o Galvão mandou muito bem quando ele disse, né? Sofrimento mesmo, né? Cansaço é aquela pessoa que tem que sair pra garantir o ganha-pão das crianças, o trabalhador que acorda cedo. O Galvão Bueno ele mandou bem num trecho ali do vídeo, ficou bem legal, mano. E coloque aí também nos comentários o Casagrande Neto o que você achou. E se também o Neymar fez, realmente só coçou ali a orelha, só ali, né? Ou realmente você acha que ele não quis ouvir o torcedor, as críticas ali, meteu um louco, mano. Coloque aí nos comentários a opinião de vocês, é muito importante pro crescimento do canal, rapaziada. Nós estamos juntos, notícias, polêmicas do futebol e muito mais é aqui no canal Lute ou Fute, mano. É nóis.